E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que enfrentou Vitória fora de casa, conseguiu arrancar um ponto. Verdão que estava perdendo de 2-0, o Palmeiras conseguiu um empate e quase vira o jogo no finalzinho, galera. Verdão que entrou com todos reservas, até o goleiro também era reserva. O goleiro Lomba jogou essa partida. E muito mais aí, galera. Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na quarta-feira e é decisão. O Verdão tem que conseguir aí uma vitória boa para passar para as quartas de final. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Cara, falar de Corinthians e Palmeiras, ou de Palmeiras e Corinthians, tem um grito na torcida de São Paulo, que não é nada original, mas é o grito da tensão, né? Que foi entoado na Neoquímica Arena ontem, inclusive, né? É o quarta-feira. Ele foi entoado pela torcida do Corinthians e ele já estava claro no semblante, no jeito como o Abel se comunicava depois do fim do jogo com o Vitória. O Abel encerrou a entrevista dele ontem para comentar o resultado, que não é ruim, ter buscado 2-2 num dia em que o líder também tinha empatado. O Abel encerrou a entrevista dele assim. Olha, é um jogo extremamente importante para nós. Temos objetivos nesta competição e queremos passar à fase seguinte. Já estou habituado a jogar jogos de decisões, é mais um em nossa casa e, portanto, o jogo não é para mim, ele é para o Palmeiras. Eu sou funcionário do Palmeiras como todos que estão aqui e quero ganhar tanto como todos que estamos dentro do Palmeiras. Se me permite, a preparação para esse jogo é muito mais pelo lado mental? Não, a preparação vou fazê-la a partir de agora. Muito obrigado. O pessoal do Palmeiras entrou em contato comigo para dizer que, não para defender exatamente o comportamento do Abel, inclusive foi uma pergunta de um repórter nosso, mas para dizer que já estava programado que esta seria, segundo eles, a última pergunta. Eu estava ao vivo ontem no fechamento, eu não sabia que estava programado. Então eu tratei como um fim abrupto de uma entrevista coletiva. O Palmeiras informa que havia poucos jornalistas na mesa e, diante de poucos jornalistas, essa já seria a última pergunta. De toda forma, eu acho que não é um jeito legal de você terminar uma entrevista. Agora, isso, eu queria propor uma reflexão dos amigos aqui, jornalistas e comunicadores da mesa. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado em casos como esse, porque eu prefiro tratar questões do Abel com a gente como um problema nosso, não de vocês, público. Por mais que às vezes ele seja mal educado e a educação acaba contaminando todo mundo que está assistindo, problemas como o de ontem, para mim, são problemas de classe, que eu acho que a gente resolve conversando com a comunicação do Palmeiras. Eu não vou chegar aqui e espinafrar o Abel como técnico, porque ele me trata mal numa entrevista. E comigo, inclusive, pessoalmente, eu nunca tive nenhum problema com ele, pelo contrário. Tenho uma relação excelente com ele. Mas colegas meus, inclusive aqui da empresa, já do meu lado, foram desrespeitados, depois de fazer uma pergunta simples. E eu tomo as dores deles e da classe, porque eu acho que essa não é a melhor maneira de tratar ninguém. E o Abel erra muito da maneira como ele trata a gente, porque eu acho que é falta de educação, simples assim, falta de educação. Só que a falta de educação dele com a gente, na minha opinião, deve ser resolvida pela gente, não é problema do público. Então a gente não tem que chegar aqui, na minha opinião, e espinafrar o Abel como técnico e falar coisas, porque ele representa a Sociedade Esportiva Palmeiras e é um baita técnico. Eu tento me policiar muito, não é simples. Você tem que separar, elogiar profissionalmente pessoa que te trata mal no seu dia a dia, mesmo que não seja o meu caso pessoalmente. Não é uma tarefa simples, mas eu acho que esse é o desafio do jornalista no seu dia a dia, cara, saber separar as coisas. Eu vejo assim, não sei se vocês estão achando que eu estou passando pano ou não, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para separar as coisas quando fala do Abel Ferreira. O Abel, eu acho que ele tinha que ter uma programação mental assim muito mais voltada para a comunicação com o torcedor do Palmeiras, porque nós somos apenas intermediários. Ele não está conversando exatamente conosco. Nós estamos querendo que ele fale com a comunidade esportiva de um modo geral, mas muito mais especificamente com o torcedor do Palmeiras, que é quem realmente se interessa pelo que ele tem a dizer. Quando ele se nega a falar, ele pode ser indelicado com a gente, mas ele não está se negando a falar com a gente, ele está se negando a falar. E ele pode se negar, com a maneira de se negar. Ele pode perfeitamente falar, sobre isso eu não falo,
tô indo embora, boa noite a todos. Ele escolheu um outro caminho. É curioso que as 2 últimas entrevistas que ele deu, que envolveram Corinthians e Palmeiras, terminaram com ele se levantando da sala de entrevistas, por motivos diferentes. Ontem, para mim, né, a leitura que eu faço, não queria falar da preparação para o jogo, não queria, levantou e foi embora desse jeito abrupto. E na quarta-feira, na Neoquímica Arena, por tristeza com a arbitragem, também se levantou e foi embora. Foi assim que ele encerrou a entrevista, quarta-feira na Neoquímica Arena, vamos lembrar. Hoje estou, como é que é de explicar, estou desiludido com aquilo que vi, estou triste. É isso, cara. Assim, poderia ser de outro jeito, dar uma boa noite, poderia, mas insisto, eu acho que essa é uma questão que tem a ver com a gente, assim, uma questão quase que miúda. E a gente não pode deixar isso aí contaminar comentários maiores da nossa profissão, que é avaliar o trabalho dele. Pelo menos é assim que eu vejo, assim, humildemente eu vejo o caso. Não sei o que a Belly pensa. Polêmica, assim? Eu achei a saída dele dramática ontem. Dramática no sentido de criar ambiente. Ele está jogando com o Corinthians e ele coloca tudo dentro de campo. Para ele, tudo é elemento para o jogo. Ele já está enfrentando o Corinthians. Aquilo ali faz parte disso. Eu não vou falar sobre isso. Vejo assim eu vou levantar. também. Eu estou sem. Ele está jogando. Vejo assim também. Lino, o Lino falou uma coisa aqui que eu só não entrei porque você estava continuando. Ele está conversando com o torcedor palmeirense. Mesmo você queira não saber isso, ele está conversando a maneira que o torcedor palmeirense já entende ele. Para mim é muito claro. Eu, desse lado aqui, eu estou com o André também, eu acho. Meio falta de educação, tudo mais, essas coisas. Mas o Abel, ele sabe que ele tem que se direcionar para o torcedor palmeirense. E vamos falar a verdade, o torcedor palmeirense também olha a mídia com desconfiança. Também, é cultural do palmeirense nos últimos anos olhar a grande mídia com desconfiança. E ele sabe muito bem como chegar no torcedor palmeirense, ele sabe como blindar o jogador do Palmeiras. Nesse momento que ele sai, o jogador do Palmeiras já levanta, ele já entende. Não, aquilo ali é sangue nos olhos. Então, ele já entende. Ali o cara que tá lá no vestiário, ele fala assim, aí, ó, é assim, nosso treinador já tá desse jeito. Porque tem treinadores e treinadores. Eu vou te dar um exemplo. O Filipão era assim. O Filipão, quando ele ia para uma coletiva, a gente ficava no vestiário rindo do Filipão, porque ele abraçava o foco todo, ele nos blindava pra gente ir pro jogo e ele só buscando da gente aqui. Ó, o que eles estão falando lá? É isso que eles estão colocando. Nosso time tem que ser melhor por isso. Então, assim, isso faz parte. Eu acho, André, que a preocupação do palmeirense, do torcedor palmeirense, é que o Abel faça um trabalho melhor. O Palmeiras também, eu estava falando do Flamengo aqui, o Palmeiras também tem time para jogar melhor. O Palmeiras tem muito resultado, pouco desempenho. Eu acho que o Abel tem que se preocupar nessa relação. Agora, nessa questão de blindar os jogadores, de trazer esse jogo que é importante. São Paulo tá parada mesmo. São Paulo tá parada nesse momento, só se fala desse jogo de quarta-feira. Então ele blinda os jogadores entendem qual que é a mensagem e quarta-feira, como tá lá, ó, é quarta-feira. Cara, a torcida do Corinthians ontem, o jogo era com o Fortaleza. Exato. Mas a cabeça já estava no Palmeiras, cara. Olha o que a torcida cantava no meio do jogo de Campeonato Brasileiro. Porque a gente sabe o lado perdedor dessa história. Não tem jeito, um lado vai sair perdedor, vai contratar uma crise, cara. A tensão tá no ar, esse jogo é drama puro. Todos os jogos desse meio de semana, pro torcedor do clube dele, o mais importante é o time dele. Mas a gente sabe que esse Palmeiras e Corinthians ele é diferente dos demais jogos. Primeiro mata-mata da Copa do Brasil. É garantia certa de contratar uma crise. É garantia certa que o lado perdedor vai sair machucado. Barril de pólvora. Barril de pólvora. Barril de pólvora. Esse por mais cruel que seja, é assim que vai ser. E o Abel, quando ele se recusa a falar, ele já está se comunicando. Sim, né? É isso. Eu acho que ele é o escudo ali, não só dos jogadores. Acho que para a torcida do Palmeiras, me parece também uma forma de se comunicar. Olha só, o técnico do Palmeiras aqui, ele não quer mais falar em coletiva, ele já falou o que ele tinha que falar e a preparação não parou, né? Eu vou começar a preparar agora, mas a preparação para esse Palmeiras e Corinthians, ela não parou, em momento algum.
Sim. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas a grande chance de se instaurar uma crise, independentemente do resultado que acontecer nessa quarta-feira. Será que não tem um tom exagerado nessa história toda, não? A gente pode até querer um mundo diferente. Eu desse lado aqui também acho. Eu só Lá o jogador tá eufórico. Eu só tô dizendo a vida como ela é, cara. Vai ser assim. O jogador tá eufórico com essa mensagem dele. Não, ele levou Não tem como, Lino. Não tem como. Você joga comigo. uma semifinal de Libertadores, um mata-mata de Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras. Você Não tem já como. já tá na Mas frente. como é que a gente evita clima de guerra? Mas não é a gente que decide, não tem esse poder. O poder não é Você vai nosso. falar, agora você vai querer também um Palmeiras e Corinthians, é tranquilo. Isso. A gente não tem como evitar isso. Eu não estou dizendo como eu acho que deveria ser a vida. Por exemplo, como eu acho que deveria das ser. Maravilhas, né? Todo mundo No mundo tranquilo. ideal. Se o Palmeiras for eliminado, o Palmeiras tem 2 taças maiores para disputar. Brasileiro e Libertadores com plenas condições de ganhar a vida que segue. Se o Corinthians perder, eu vou dizer, cara, perdeu de um time muito mais bem estruturado, de mais investimento, num clube que está num estágio muito superior. Mas a vida não é assim, feita de lógica. Não, sim, eu vi como terminou um programa de TV ontem à noite, aqui no canal, assim. Então. Com aquele frisson, os caras tudo- se olhando. Cara, você não sabe, vem Os cá. caras se Você não olhando. tá tenso, Corinthians e Palmeiras? Só Eu te tô falar também, aqui, cara. só te falar, eu já começo a imaginar o que vai ser esse jogo jogo. é quarta-feira, o dia a cara. dia. Já é quarta-feira. O Abel, ele entrou aqui, o Palmeiras não fez um grande jogo, ele já blinda sobre a questão do desempenho. O fato que a gente tinha que se apegar aqui é do desempenho do Palmeiras. Essa questão dele botar mais fogo, não querer falar, que vai falar com os jogadores, de blindar, é uma coisa natural, já virou. Se a gente ficar aqui toda a entrevista do Abel esperando que ele vai ser aquele cara bonzinho lá da Copa do Mundo, não vai ser. Como é que você O Abel tava? Paz e Amor. O Paz e Amor. Como é que você tava nos dias que antecederam aquela Poxa, meu semifinal irmão, de eu tava 99? já imaginando o que eu ia falar. Quartas de final. O que eu tava imaginando pra mexer com a cabeça do Marcelinho, do Edilson, do Vampeta. Você tem que... essas questões, né? Falam hoje do Alan Cian, que o Alan Cian mexe dentro do campo. Isso era o que eu tinha de melhor. De tirar a mente do atleta dentro do campo, de tirar ele focado, porque isso faz parte, Lino. Isso faz parte do jogo. Não pode fazer isso, Paulo Nunes, é contra a regra. Que contra a regra? Eu não estou sendo agressivo, não estou fazendo nada de errado. Não, é contra a regra. Não, mas uma regrinha... Ô, Lino, a básica. sua parte você pode fazer, de dizer que, cara, não pode ser assim. Exatamente. Que quem Você perder deve tem que fazer saber isso. que é da vida. Isso é o que eu faria pros que meus futebol filhos. é uma coisa bonita, Exato. não pode Não, ter filho, isso nem dentro todo do mundo campo. ganha, um lado sempre perde. Eu sou sujeito puro, Mas o Paulo Nunes é que atrapalha. Combina com o palmeirense e Corinthians. Não, tranquilo. pô. É muito difícil. Vai gente. cumprimentar o jogador, abraçar o corintiano depois de uma eliminação. Minha mulher- Chega na mancha, na Gaviões e fala assim, ó, gente, quem perder tá Vocês tudo têm que- bem. exatamente. Você tem que entender A que é vida só- é só futebol. É só futebol. Minha mulher sempre fala isso, cuidado com o Paulo Nunes. Vamos agora pensar sobre... eu acho que o Abel acabou sendo bem sucedido na estratégia de ontem, porque eu estou sendo resultadista, estou olhando depois do resultado. Ele mandou a campo, eu não sei se eu posso chamar de 11 reservas, mas 11 jogadores diferentes daquele que ele escalou da formação inicial contra o Corinthians, que eu vou chamar de time titular. Ele levou a campo 11 jogadores diferentes ontem, terminou o jogo, depois ele colocou, né? Essa foi a maneira como ele começou jogando, e ainda assim é um bom time, hein? Lomba, Marcos Rocha, Benedetti, Mikael, que era titular até outro dia, Vanderlan. Você acha mesmo, cara? Cara, dentro da média do Brasil, é um bom time. Emiliano Martins era titular até outro Eu dia. acho até que ele- O Veiga, um dos jogadores mais importantes da história do Palmeiras. O Alan fez um belo Mundial. O Flaco é um centroavante de respeito hoje aqui na América do Sul. Jovens O Palmeiras promissores. está contratando um outro lateral direito. O Mikael é um zagueiro que ainda não emplacou. O Benedetti é um menino que precisa ser trabalhado. E o Vanderlan também. não está numa fase legal. Não, eu não acho O que esse Rafael time disputa Veiga faz- título. Não. Mas para time reserva? Eu acho que ele expôs, foi a qualidade do elenco dele, expôs mal, assim, e talvez até tenha sido estratégico. O Rafael Veiga joga 10, 15 minutos, ontem parecia bem, fez um primeiro tempo até acima da média recente dele, mas não consegue sustentar jogo. O Emi Martínez, o torcedor ainda desconfia. O Thales e o Luigi normalmente jogam mais por dentro, né? São jogadores mais mais centroavantes do que jogadores de lado, estavam de lado ontem. O Alan não voltou bem da Copa e o Flaco Lopes é o bem Miquel, mal Miquel do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que é o também... bem Miquel, mal Miquel? Uma joga bem, outra não joga, você acha que vai, acha que não vai. Pô, mas tá mal de reserva, porque o titular hoje é o Vitor Roque. Eu Porque acho o que Flaco Lopes Palmeiras, como reserva tá acho que ruim? o Palmeiras tá mal de elenco. Acho que o Palmeiras podia ter investido um pouco mais... não tem nesse elenco aí dos jogadores que não entraram ontem, não tem o Felipe Anderson. Machucado, Paulinho... que Não, você vai- estava no banco, Felipe Anderson Sim, ainda mas foi no banco ele voltando de lesão. Tá voltando de lesão. Sim.
Mas ainda falta, cara. Mas tem uma coisa aí que a gente não falou, eu falei na introdução O time terminou assim, só pra programa. mostrar como terminou. Aí o Abel faz 4 alterações. O time melhora muito, obviamente, né? Se tem mais um tempinho, Oi? 6 minutos, provavelmente o Palmeiras vira. Entre o Piquerez e na primeira jogada do Piquerez ele leva um baile e o Vitória faz o segundo gol do Eric. Ele mas deixa o beleza. espaço nas costas. Mas é o Piquerez. Depois entrou o Facundo Torres. Você vai subindo de nível. Tanto que- Entrou o tanto que o Sousa, que jogo tá jogando muda, né? bem, Não, cara. é tudo na mesma balaiada O Sousa ali. tá jogando bem, cara. No lugar do Vanderlan e o Vitor Roque no Tudo na lugar do mesma Thales. O time Não. cresce de rendimento e vai buscar o empate. Por isso que eu digo pra você. Primeiro sofre o segundo gol e depois vai buscar o empate. isso que E eu o digo- Evangelista. Por isso que eu O digo pra você. Evangelista é o quinto mais tarde, né? Por isso que eu digo pra você, André, que se ele muda e faz parte disso, pontualmente, tirar 5 jogadores, 6, provavelmente, eu, como ex-atleta, eu pensava assim, vamos fazer o resultado fazendo um jogo e depois você descansa o jogador. Agora, você descansa 11, tem uma coisa que vocês não falaram ainda. Não foram bem, estão abaixo alguns jogadores. Cara, mas esses caras não treinam junto. Esses caras não têm sequência junto. Por isso que eu acho diferente que, você assim, jogar rodando os melhores momentos, por isso que eu acho que, tô sendo resultadista, né? Tô falando depois do acontecido. No fim das contas, saldo positivo do Palmeiras, cara. Descansou Não, os de titulares, resultado, sim. tinha uma De viagem Ok. até Salvador, não machucou ninguém e trouxe um resultado super Sim. ok, manteve a distância pro líder, cara. Então, assim, eu acho que a estratégia foi premiada pelo resultado. E eu falo muito em relação a isso, cara. A gente não pode cobrar de um time que não treina junto, que não joga junto, jogadores que estão se conhecendo. Mas estão ali sempre. Mas é treino diferente. E jovens é treino de também. finalização. Um jogo difícil esse, jogado contra o Vitória aí no Barradão. Vitória precisando de resultado. Então, assim, é muito complicado isso. Eu acho que a história foi premiada pelas circunstâncias, não pelo resultado, pelo campeonato. Porque uma campanha de título exigiria do Palmeiras vencer o Vitória É isso. nas duas partidas. Ok, o Vitória tá fazendo outro campeonato, são campeonatos muito diferentes. Mas pela circunstância ontem, pelo que foi o jogo, se o Vitória ganha, não tinha nada de errado, cara. Perfeito, mas o Palmeiras também teve chance depois do 2-2 e ainda teve chancinha de virar o jogo, cara. Se você analisar friamente, o Palmeiras não deixou isso bem claro. Ou deixou, não sei se você... Eu não me recordo. A prioridade. Eu acho que o brasileiro não é a prioridade total do Palmeiras. A prioridade é o Corinthians, vocês falaram agora. Cara, sai a da prioridade agora. é o Corinthians, cara. É E- Palmeiras e Corinthians, cara. Até Então, porque... é isso que eu tô te falando. Até porque passar E pelo Libertadores. Corinthians Não é te dá Copa do paz. Brasil, E nada. Libertadores. Passar pelo Corinthians te dá paz pra seguir no Campeonato Brasileiro. Lá no Palmeiras, dá pra seguir, dá uns 2 jogos de paz. 2 jogos de paz. Eu ganhei um brasileiro, os caras contra o Curitiba foram lá chegar a gente, nós perdemos o jogo 2 semanas depois. Agora, ser eliminado quarta-feira é terremoto, cara, pra qualquer um dos lados. Então, assim, eu entendo perfeitamente. Não é à toa que Palmeiras e Corinthians tenham sido os únicos a poupar 11, no caso do Corinthians, 10. Os demais pouparam aqui e acolá. Só Palmeiras e Corinthians pouparam o time inteiro. Por que será? Porque é um jogo diferente, cara, pros dois. mesmo. E É aí um jogo você fala. diferente. Os clássicos, eles aproximam os distantes, né? Ou pelo menos equiparam a situação ali, tentam Muito. aproximar. É um clássico no mata-mata e levando em consideração os momentos recentes das duas equipes, vamos lá, um Palmeiras muito vitorioso nos últimos anos, né? Que realmente todo campeonato que se propõe a disputar é postulante a título. Do outro lado, um Corinthians numa crise interna muito grande, né? Um Corinthians que ano passado teve uma arrancada fantástica no Campeonato Brasileiro, mas que vive a montanha-russa, que é esse Corinthians, né? Tem uma arrancada fantástica, era dado como rebaixado, consegue se classificar para uma pré-Libertadores, vence o Campeonato Paulista, cai da pré-Libertadores para a Sul-Americana, não avança na Sul-Americana, então abre mão de, vamos dizer, de 2 Copas no intervalo muito curto de tempo. Então vai ter uma Copa do Brasil aí contra o seu maior rival, com possibilidade de respirar um pouco mais aliviado, porque a gente sabe que a situação do Corinthians ela tá oscilando muito há bastante tempo. E deveria até, no mundo perfeito, deveria até ter uma pressão maior do lado Maravilhoso do Corinthians. mundo de Paulo Nunes. Que a gente... Deveria ter, porque assim, é a última chance de título do Corinthians. O Corinthians não vai disputar o título brasileiro esse ano. E aonde que ele pode chegar... O único lugar onde ele pode Exato. conquistar algo é na Copa do Brasil. O Palmeiras tem outras 2 frentes, mas a pressão tá igual pros dois, cara. Tanto que se você botar, eu acho assim, o time do Palmeiras, se você for analisar pro brasileiro, o time do Palmeiras é bem superior ao Corinthians. Opa, lá vem o favoritômetro aí. Mas para esse jogo, agora você escuta o que eu tô te falando, para esse jogo, não vejo. Porque o time do Corinthians tem 11 jogadores muito bons, principalmente do meio para frente,
que pode enfrentar o Palmeiras no mata-mata. E a Esse é o vantagem problema do do Palmeiras. empate. A vantagem E a vantagem simples, do né? empate, Ah. cara. E assim, esse clássico é tão tá 1 a 0. louco Tá que a 1 a gente já 0 pro mostrou Corinthians. aqui, cara. O Corinthians é excelente visitante Sim. no Allianz Parque, como o Palmeiras é excelente visitante na Neoquímica Arena. Até isso torna previsões completamente malucas. Agora, Lino, eu estava assistindo a transmissão do Premier e, assim, eu preciso ir no oculista, não é possível. Todo mundo que viu o lance como você olhou na hora e falou, não, pênalti claro. Só me mostra exatamente onde é que está esse pênalti claro. Eu tô com dificuldade de realmente de identificar a clareza desse pênalti. A imagem tá aí, por favor. Não, mas ainda não dá para mostrar. Ah, tá. Ó, Vai. Ainda não dá. Tá. Então foi isso, não consegui ver o ângulo certo. Aí... toquinho. É? Cara, Bem no aí, ó, tornozinho aqui, essa ó. imagem, ó. Pum, Ele nem reclama. tem um trançapé. É meio sem querer, é meio na passada, mas não tem nenhuma Imprudência. cavada, não tem Imprudência. nada. Sem querer também é pênalti. Imprudência. É a falta por Vocês imprudência. podem mostrar de novo esse ângulo do... É, ele dá um do- toquinho aqui, ó, no calcanhar que bate na outra perna. E Tem um derruba. trançapé. Pênalti claríssimo. É? Claríssimo. Não, eu insisto, quando só você tá pensando uma coisa, tá errado, claramente, eu tô errado. Eu só queria aprender onde é que foi esse pênalti, direitinho. Aí essa câmera não mostra. Ele nem reclama, o jogador do Vila. Ah, isso aí tudo bem. Olha lá, ó. Aí não. Olha lá, levanta até a cabeça. O que eu fiz? É bem no ângulo Vai. do juiz, cara. Não é nem aí. A outra, essa agora que vai vir. Vai chegar, vai É chegar. antes, porque quando Aí, ele... ó. Olha lá, ó. Ó o toquinho, ó. Ó, É? toquinho que bate na Ah, outra. eu vou pro oftalmo então, cara. Tô com dificuldade de achar esse pênalti Aí, aí, ó. cara. Vou ligar pro... Vou mudar de oftalmo, então. Eu vou te recomendar o meu. Tá bom, vou mudar de Todo oftalmo. Paulo Nunes. Não tô dizendo que não foi, não. Tô dizendo que tô com dificuldade de olhar certinho. Não, mas tem um toquinho Tem. sim, Foi um André. toquinho que um gerou, toquinho que gerou, um outro toquinho. Trança-perna. Exatamente. É. E ele Aí, acabou ó. caindo. A reação do jogador já mostra. Então tá. Ele já abaixa a cabeça, já faz assim. Olha lá. Ô, diretor, você também tá vendo que nem ele, diretor? Só eu que tô sozinho mesmo aqui, até nos bastidores do O diretor programa? aí, eu acho que não sei não, Tô sozinho viu? mesmo, tô sozinho. Tá sozinho? Tô Ó. errado, tô errado. Não, rapaz. Tô errado. Ai, que semana dura. Eu tô errado. Começou agora, Lino. É. Hoje é segunda. Tô errado, tô Só quero errado. ver o favoritômetro de quarta-feira. Cara, Tô errado. quarta-feira tem Palmeiras e Corinthians. Ah, é? Não vai ser quarta-feira, não. Vai ser hoje mesmo o favorito. Não, hoje não. Vai ser hoje mesmo. Antes, vamos analisar como o Corinthians... É, quarta-feira. Insisto, eu não tô dizendo que não foi, não. Tô dizendo que eu tô com dificuldade de enxergar. Eu preciso no oftalmo. O Corinthians jogou com seu goleiro titular. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!